A reportagem da TV Alagoinha se encontra na cidade de Ipaumirim, no vizinho estado do Ceará. O motivo que nos trouxe até aqui foi para conversar com Rubens Dário, presidente do CMDCA, que comandou inclusive as eleições para conselheiros tutelares aqui do município. Aconteceu no último dia 10 a posse de todos os que foram eleitos em todo o território nacional. Aqui em Ipaumirim, houve um caso que chamou a atenção. O conselheiro Rinaldo Nogueira foi impedido por decisão judicial de tomar posse do cargo para o qual foi eleito. Nós viemos até aqui para procurar entender o que de fato aconteceu. Posse ontem, ela teve algo inusitado, porque no dia 9, por volta de 18h30, nós fomos tomados de surpresas pelo oficial de justiça do município, que nos intimou para que fosse suspendido a posse do candidato, o senhor Rinaldo Nogueira, em função de um processo que já vem de cassação dele, e o pleno do CMDCA tinha revalidar essa cassação, mas o Ministério Público não concordou e acionou o Poder Judiciário. O Poder Judiciário realmente determinou que o CMDCA, juntamente com a gestão do município, não desse posse ao candidato Rinaldo Nogueira. Então, o dia de ontem, a manhã de ontem na Câmara, foi cercado de toda essa tensão, de todas essas questões, mas são ordens judiciais e elas precisam ser cumpridas. De resto, aconteceu os fatos normais, posse, diplomação e, lógico, convidamos também, ou convocamos também a suplente imediata, e aí é uma outra questão também que se diga, o suplente imediato, na verdade, era o senhor Felipe Queiroz. Mas o senhor Felipe Queiroz, por questões de ordem pessoal, nos informou que não tinha mais interesse nesse processo eleitoral do Conselho Tutelar de Ipaumirim e ia abdicar da primeira suplência. Então, nós fizemos um termo de renúncia e ele assinou. Então, nós convocamos a senhora Fernanda Layara, que assumiu ontem como, no caso, a quinta colocada, substituindo o candidato Rinaldo Nogueira, que foi impedido de tomar posse pelo juiz local. Para que os nossos telespectadores internautas possam compreender qual foi o real motivo da cassação do conselheiro Rinaldo Nogueira. O motivo principal foi uma conduta vedada, proibida pelo edital, pela lei eleitoral, por todo o conjunto de leis que rege a eleição do Conselho Tutelar. Numa ocasião à noite, o pastor da igreja dele pediu votos para ele dentro da igreja. E isso está previsto nas condutas vedadas de uma eleição. Você não pode usar templos religiosos para fazer campanha política. Então, esse foi o fator que aconteceu à época. A denúncia foi registrada pelo CMDCA. O CMDCA começou a fazer as averiguações. A Comissão Especial do Processo Eleitoral preliminarmente já cassou o senhor Rinaldo Nogueira, em função das informações muito contundentes que nós recebemos. Após isso, o candidato Rinaldo Nogueira entrou com recurso perante o Pleno para que fosse ouvido mais testemunhas, fosse feito um processo maior de apuração, as pessoas apresentarem rol de testemunhas, tal, quem denunciou, o denunciado, e assim foi feito. Mesmo assim, ouvindo a todos, veio todas as pessoas, o próprio pastor da igreja dele esteve conosco por duas oportunidades, uma presencial e a outra à distância, foi por videochamada, porque ele não estava no Ipaumirim, e nas duas ocasiões o pastor realmente confirmou que pediu votos dentro da igreja para o candidato irmão Rinaldo. Ele disse que não tinha conhecimento, foi de maneira inadvertida e tal, mas o fato foi consumado, o voto foi pedido dentro da igreja, o que caracterizou a infração do ponto de vista da lei eleitoral, que foi o cometimento de uma conduta vedada. Assim sendo, o candidato ficou cassado perante a comissão eleitoral, depois no pleno, depois no recurso do pleno dele foi rejeitado, e aí o candidato resolveu acionar a justiça. Ele judicializou o caso. Judicializando o caso, ele pediu um mandado de segurança para continuar no processo. O juiz também denegou, não concedeu. Mas como é uma artimanha, né, o nome dele estava nas urnas, a foto estava lá, então continuou, se achou por bem continuar para ter o respaldo então do eleitor, né? E assim sendo, foi feito o processo eleitoral e tal. E após isso, o advogado do candidato Rinaldo Nogueira, ele entrou com embargos no município com relação a essa questão.
O CMDCA foi citado novamente, intimado a se pronunciar com relação aos embargos. O CMDCA, enquanto sua comissão, analisou os embargos e, da mesma forma como anteriormente, não acatou os embargos e manteve a cassação. O Ministério Público foi também provocado pelo Poder Judiciário com relação aos embargos. O Ministério Público também não aceitou e manteve a cassação. E, assim sendo, o juiz da cidade, então, decretou o final do processo naquela fase, naqueles termos do município de Palmirim, inclusive dizendo, caso o candidato Rinaldo Nogueira, através de seu advogado, insistisse em protelar aquela questão no Ipalmirim, haveria inclusive uma multa financeira sobre eles. E o que aconteceu foi que, apesar de tudo isso, o candidato Rinaldo Nogueira ele entrou com um processo de novo no CMDCA em função de que um outro candidato cassado tinha também pedido, tinha sido notificado, chamado pessoas a ouvir, e a comissão preliminarmente também o cassou, que era o senhor Juan Cavalcante. Só que o CMDCA, analisando o processo do senhor Juan Cavalcante, decidiu que o processo deveria ser encerrado ali, de acordo com o recurso que ele encaminhou ao pleno. Ora, por uma dedução lógica, se o processo do senhor Rinaldo Nogueira sofreu os mesmos passos e o mesmo trâmite do processo do senhor Juan Cavalcante, então, de uma forma coesa, até o senhor Rinaldo Nogueira resolveu questionar o pleno por que o processo dele não foi arquivado tal qual foi o do senhor Juan Cavalcante, que vinha seguindo o mesmo trâmite. Foi aí então que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por 6 votos a 2, resolveu então arquivar o processo do senhor Juan Cavalcante. E na esteira disso veio o senhor Rinaldo Nogueira pedir também que o dele fosse suspenso. E foi suspenso novamente. O CMDCA, por maioria, de 6 a 2, suspendeu a cassação do candidato Rinaldo Nogueira. Porém, foi uma afronta ao Poder Judiciário do município, porque uma instância inferior, muito inferior, diga-se de passagem do ponto de vista administrativo, que é o CMDCA, anulou uma decisão formal terminada de um juiz da cidade. Então foi isso que aconteceu. E aí o senhor Rinaldo Nogueira veio fazer a capacitação, participou de tudo e estava apto ontem a tomar posse, mas veio a medida a liminar, dizendo que a decisão judicial precisava ser respeitada e que o CMDCA não tinha autoridade nem competência para derrubar uma decisão judicial do poder local de Palmirim. Pela sua experiência, Rubens, você acha que essa situação envolvendo o irmão Rinaldo, ela tem um ponto final a partir daí, ou ele pode recorrer em outras instâncias judiciais? Pode decorrer e deve. Eu tenho estimulado o Rinaldo a ir até as últimas circunstâncias, a ir até onde ele puder. E eu diria que o próximo passo dele é tentar a reversão da situação em Palmirim, se for o caso, recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Seria a segunda instância, no caso, quando nós estamos falando do Judiciário. Então, o senhor Rinaldo Nogueira tem e deve ir, eu sempre defendo isso, ele sabe, todo mundo sabe, não é segredo, que eu iria até o Supremo Tribunal Federal. E creio que se ele tiver o interesse e quiser, ele pode fazê-lo. Para finalizar, como é que nós temos agora, então, a composição do colegiado, que é o Conselho Tutelar aqui de Palmirim? Está composto, qual a composição? Bom, então com relação à sua pergunta, o que aconteceu ontem foi a posse nominal de todos eles e a diplomação. Então ontem tomaram posse no Conselho Tutelar de Palmirim o senhor Jussi Cleison, que foi o primeiro colocado na eleição, o senhor Francisco George, que foi o segundo colocado nas eleições, o senhor Dedé Mototáxi, como é mais conhecido por todo mundo, que foi o terceiro colocado, o senhor Juan Cavalcante, que foi o quarto colocado nas eleições, e a senhora Fernanda Laiara, que era a suplente imediata, como eu já expliquei, em função do Felipe Queiroz ter se retirado de maneira espontânea do processo, renunciando ao direito da primeira suplência. Então a senhora Fernanda Laiara também tomou posse ontem como a quinta colocada no processo eleitoral. Ficando, então, o suplente imediato agora é o senhor Eudes Barbosa. No caso, seria, digamos assim, o sexto colocado numa classificação direta. Então, o que aconteceu ontem foi a posse desses 5 titulares e o senhor Eudes Barbosa agora é o suplente imediato.
Nós inicialmente ingressamos com um mandado de segurança à época, quando houve a primeira cassação pelo Conselho Municipal, certo? E aí naquele momento era a ação mais viável, era o remédio constitucional mais viável para que a gente ingressasse, tendo em vista que a cassação se deu numa quarta ou foi numa quinta e o pleito eleitoral era no domingo. E aí entendemos nós que não existia lógica, até pela repercussão do seu município pequeno, da população ter interesse em votar em um candidato que até então estaria cassado. E aí, a nível até de esclarecimento para a sociedade, ingressamos com mandato de segurança, na qual o juiz negou o pedido e, contudo, a decisão foi um pouco contraditória na visão da defesa e ingressamos com uns embargos declaratórios. E o juiz também negou os embargos, mas nos embargos ele abriu a possibilidade de que nós ingressássemos com uma ação própria. Só que no transcorrer de tudo isso, houve conhecimento por parte do candidato então cassado, o senhor Reinaldo, e pela defesa, de que houve uma mudança de entendimento na dinâmica processual por parte do próprio Conselho Municipal, que inclusive arquivou um procedimento pelo início semelhante ao do senhor Reinaldo. E aí a defesa entendeu por bem ingressar com um pedido que houvesse uma reconsideração por parte do Conselho Municipal, utilizando o mesmo princípio utilizado no caso semelhante. E feito isso, foi marcada uma reunião com os conselheiros do Conselho Municipal e conseguimos reverter a cassação do senhor Reinaldo em uma reunião que foi, salvo engano, dia 21 de dezembro. E quando foi segunda-feira à noite, tivemos conhecimento, para nossa surpresa, segunda-feira à noite, isso. Tivemos conhecimento, para nossa surpresa, foi segunda ou foi terça à noite, não me lembro bem a data. Um dia anterior ao dia da posse, que foi dia 10, no caso antes de ontem, de que havia sido ingressado pelo Ministério Público uma ação civil pública pleiteando a anulação do ato que, à época, tornou o senhor Reinaldo novamente elegível e nessa ação civil pública havia um pedido de liminar, no qual o doutor juiz da comarca de Palmirim concedeu esse pedido de liminar, suspendendo, portanto, provisoriamente a posse para o dia 10 do senhor Reinaldo. Decisão judicial não há o que se questionar de imediato, tem que ser cumprida, então foi tomado ciência tanto o Conselho Municipal como a Procuradoria-Geral do município e o senhor prefeito, e assim procedeu. Suspendeu o ato de nomeação do senhor Reinaldo, contudo, essa suspensão ela é provisória, conforme a própria decisão liminar do juízo, que aí pode se tornar definitiva ou não, a depender do juízo durante a fase instrutória. Hoje mesmo, inclusive, eu já andei conversando com o senhor Reinaldo, e aí eu preciso, até me comprometi com ele, até porque ele não foi oficialmente citado dessa decisão, que a partir daí começa a transcorrer o prazo para que eles se manifeste através de advogado com a contestação. Eu vou, esse final de semana, analisar mais detalhadamente o caso, porque para ver se é mais viável questionar a ação civil pública a nível de contestação, até porque essa ação civil pública ela só questiona o ato que tornou ele elegível nessa reunião que eu tratei do dia 21, ou se nós iremos ingressar com uma ação própria, uma ação ordinária, questionando todo o trâmite do decorrer da cassação, porque quando julgou o mandado de segurança, inclusive os embargos declaratórios, o juízo da comarca disse que a via inadequada para analisar o mérito não seria o mandado de segurança, mas deixou a possibilidade de que nós ingressássemos com ação própria. Acredito eu que isso será o procedimento, JR. Ingressaremos com ação própria, uma ação ordinária, para tentarmos reverter essa decisão e, concomitantemente a isso, vamos nos manifestar na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, que nós discordamos com toda a vênia, mas é o papel do Ministério Público ingressar com a ação que ele entende ser cabível, e é também o papel da defesa apresentar os recursos que achar que é necessário, e ao final de tudo o juiz da comarca irá proferir a sua sentença definitiva para a gente pôr um fim nesse processo de cassação do senhor Reinaldo.
Caso, doutor, nós tenhamos na conclusão um resultado não satisfatório esperado pelo senhor e pelo Rinaldo, isso pode trilhar outras instâncias superiores da justiça, ou o senhor pretende orientar o seu cliente, caso seja o que a gente pensa, por exemplo, um resultado contrário, o senhor orienta a digamos assim, no linguajar mais comum, dar isso por encerrado? A questão, a depender do resultado da sentença do juiz da comarca de Palmirim, eu vou conversar com ele e aí eu vou ver qual o posicionamento dele. O duplo grau de jurisdição, ou seja, a capacidade de que quando nós temos uma decisão desfavorável à parte, ela ingressa com recurso ao tribunal, é uma previsão constitucional. Vai depender do posicionamento dele, mas acredito eu que até porque o motivo da cassação dele, o suposto abuso do poder religioso, é um ponto muito controvertido, inclusive a nível de TSE. Então nós queremos levantar um questionamento e vamos até aonde ele entender que seria cabível. Eu fiz um compromisso com ele no sentido de que todas as vias judiciais possíveis nós iríamos utilizar dentro da legalidade, e aí o Poder Judiciário, como a última ratio do direito, ou seja, quem realmente diz o direito final, vai dizer se ele está com o direito ou se realmente a cassação se deu da forma correta, e a depender do resultado da comarca, nós iremos analisar um possível recurso. Porque, como foi falado outrora, a decisão é liminar. Uma decisão liminar, ela tanto pode ser revogada, como também na sentença final pode ser mantida em definitivo. O juiz, prudentemente, numa análise primária, uma ação civil pública manifestada no dia anterior à posse, por uma garantia, o juízo concedeu a liminar, mas não quer dizer que essa liminar seja em definitivo, a depender dos argumentos utilizados, ou que ela também não possa ser permanente. Mas, a depender do resultado, nós iremos acionar os meios judiciais legais. Com imagens de José Nilton Barbosa, JR para a TV Alagoinha.